Bom, gente, vamos lá então. Direito administrativo é a matéria que provavelmente vocês mais gostam para a OAB. Com certeza vai ser a que vocês vão escolher para uma segunda fase, que é a mais fácil. Aqui tem menos peça, a mais fácil de responder questões. Acho bem difícil vocês escolherem penal, né? Que é a matéria mais extensa, com mais crimes, com mais recursos. Então, bora lá. Pessoal, nós, nesse programa da OAB, no Master One, nós dividimos em 5 grandes tópicos. Claro que direito administrativo é muito maior do que isso. Fazendo uma análise, um estudo de tudo que vem caindo nos últimos exames da ordem, a gente chegou nesses 5 tópicos, que é a organização do Estado, é a responsabilidade civil do Estado, é licitação, agentes públicos, ok? São as matérias que mais caem. Claro que vocês não vão deixar de ver as outras coisas, mas sabendo esses 5 pontos principais, vocês vão conseguir se destacar e tirar uma boa pontuação na prova da ordem. E aí, se der tempo no final, eu vou dar um plus para vocês, mas só se der tempo, tá? Eu não vou me comprometer 100% nesse plus, porque eu não sei se vai dar tempo. Tem os slides e tem o material para vocês acompanharem. Vocês estão com ele em mãos ou viram postado? Só o slide? Então tá, vamos lá. Eu gosto bastante da gente montar um caderno, legal. Porque antes da prova, lá no revisaço, na sexta, no sábado, no domingo de manhã, vocês ainda vão conseguir dar uma olhadinha no caderno, pelo menos aquelas últimas anotações. Então eu gosto muito de caderno. Então, como eu gosto muito de caderno, eu vou procurar passar as informações compiladas no quadro para vocês copiarem, tá? Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem pedir para eu parar um pouquinho, para eu ir mais devagar, desacelerar, tá? Então, bora lá. Vamos começar aí por organização do Estado. Pessoal, quando a gente fala em organização do Estado, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o artigo 37 da Constituição Federal vai nos guiar, vai nos nortear. E aí aquele conceito básico, princípio de administração pública, que é a nossa divisão clássica de administração pública direta e indireta. A direta e a indireta. É o mais princípio, o mais básico que existe. E aí vocês precisam ter em mente que a administração pública direta e indireta são 2 pessoas. Então, eu vou desenhar aqui 2 pessoas. Não sou boa de desenho. Duas pessoas. Vou fazer um cabelo para ficar bem caprichado. Esse aqui tem uma orelha. Pronto, vou colocar um boné nesse aqui. 2 pessoas. Administração pública direta e indireta. Sempre cai na prova da OAB e isso é super corriqueiro. Quem são as pessoas da direta e quem são as pessoas da indireta? Essa minha pessoa precisa ter um nome e só pode se chamar União, Estado ou Distrito Federal e município. Mais nada só pode se chamar, se eu estou falando que ela é direta, União, Estado ou DF e município. Mais nenhum nome, ok? E quando eu estou falando dessas pessoas, eu vou ter um fenômeno chamado de desk. E esse desk eu vou chamar de desconcentração. Sabe por quê? Que é desconcentração? Porque essas pessoas se subdividem em órgãos. Ou de desconcentração ou de órgão. Ok? Toda vez que a prova trouxer para vocês que criou um órgão, ela vai falar para você de um fenômeno chamado desconcentração. E aí a prova pode falar para vocês, através de uma descentralização foi criado um órgão. Mentira, por descentralização eu só crio administração pública indireta. Direta jamais. Tranquilo? Então, se eu desconcentrei, eu criei órgãos.
Esses órgãos não possuem capacidade jurídica, não possuem autonomia. Eles estão vinculados à pessoa jurídica que os criou. Essa não é uma pessoa? É uma pessoa jurídica de direito público, que se chama ou União, ou Estado, ou município. É o nome da minha pessoa jurídica. E se ela cria órgãos, órgãos têm nome. E nós temos coração, pulmão, fígado e assim sucessivamente. A administração pública também. Se a União quiser criar um órgão, ela pode chamar esse órgão, por exemplo, de Ministério. Ministério do quê? Da Educação, da Cultura, de Transporte, do que for. Ministério é um órgão da administração pública federal. Ok? Vinculado a quem? A União. Se o Estado precisar, ele vai criar uma coisa chamada Secretaria Estadual. E se for o município, o órgão dele é a Secretaria Municipal. Órgão. Todos órgãos. Vocês já viram alguém demandar contra o coração de outrem? Contra o rim de uma pessoa? Se a pessoa está precisando de uma cirurgia, por exemplo, pulmonar, o pulmão de fulano de tal vem a juízo propor a presente ação. Já viram? Não. Então, vocês também não vão ver o Ministério propor nada, a Secretaria propor nada e nem a Secretaria Municipal propor nada. Quem vai propor? A pessoa jurídica a que ela está vinculada. A União vem propor ação contra fulano de tal, ou em face de tal coisa, porque um órgão não vai sozinho a juízo. Ok? É para ele. Realmente, se você precisa fazer uma cirurgia cardíaca, pulmonar, renal, de qualquer coisa, você vai entrar solicitando a cirurgia porque o seu órgão precisa ser trocado, precisa da cirurgia, precisa de alguma coisa. Igual na administração pública. A União vai solicitar para o Ministério, o município vai solicitar para a sua secretaria, o Estado para a sua secretaria estadual. Beleza? Logo, pode anotar que órgão não possui capacidade de estar em juízo sozinho. Um órgão não vai a juízo sozinho. Ele não demanda e não é demandado sozinho. Como tudo na vida tem exceção, para os órgãos também tem. Salvo se tratarem de órgãos classificados como independentes. E se eles estiverem na defesa de suas prerrogativas. Então, um órgão, recapitulando, é sempre vinculado à pessoa jurídica que o criou. Essa criação se dá através de um processo chamado de desconcentração, porque está criando um órgão, o DES, que é desconcentração. Esse órgão, via de regra, não vai a juízo sozinho, ele precisa da pessoa jurídica a que ele está vinculado, sozinho ele não pode ir, e, raras exceções, é um salvo, uma exceção, ele pode ir sozinho se ele for classificado como órgão independente. Exemplo de órgão independente: Tribunal de Contas. Ele vai. E se for na defesa de suas próprias prerrogativas. Um exemplo de um órgão independente municipal: Câmara de Vereadores. Na defesa de suas próprias prerrogativas e como é classificado como um órgão independente, beleza, ele vai sozinho a juízo. Tranquilo? Fácil? Muito, né? Essa é a nossa administração pública direta, sem nenhum segredo. Muito tranquilo. Esse processo de desconcentração, também muito fácil. Só que
A administração pública direta não consegue fazer tudo sozinha. Ela só pode ser União, Estado e município, e sozinha ela não consegue fazer tudo. Já que ela não consegue, ela cria uma outra pessoa. E quando ela vai criar uma outra pessoa, o DESC não é mais com o O, é com o E, porque o nome vai se chamar descentralização. Quando ela vai criar uma outra pessoa, ela faz através de uma coisa chamada descentralização. Agora, é uma outra pessoa independente. Não está mais vinculado, eu não estou falando mais de órgão. É uma outra pessoa diferente que anda com as próprias pernas. E essa pessoa também só pode se chamar 4 coisas. Só pode se chamar autarquia, fundação, e para nós a fundação que interessa é a pública, empresa pública ou sociedade de economia mista. Mista com S. Todas independentes. Se são independentes, elas têm uma independência política e financeira. Política e financeira. Ela anda com as próprias pernas. Ela deixou de... Não é um órgão agora. Não está vinculado, não precisa estar pedindo para fazer nada. Ela faz por conta própria. Ela tem autonomia. A palavra-chave da administração pública indireta é justamente a autonomia. E cada uma delas possui suas próprias características, que você precisa identificar. E é bem comum na sua prova também, as questões, cobrarem. Faz parte da administração pública direta a autarquia, cuja característica é e dá todas as características de uma autarquia. O erro é dizer que uma autarquia é uma pessoa da administração pública direta, porque ela é indireta. E ela vai confundir vocês aí nas alternativas. E é uma questão extremamente simples. Esse tipo de questão não dá para errar. É a questão mais simples, mais básica que tem. Então, vamos lá. A autarquia, vamos colocar uma observação nela, porque acontece um fenômeno com a autarquia, que não caiu na prova da OAB ainda, tá? Mas a doutrina bem moderna vem dizendo o seguinte, que uma autarquia pode se dividir em 2 coisas, chamadas de associação. E aí a associação pode ser pública ou privada. A privada não interessa para nós no estudo do direito administrativo, porque nós vamos estudar a coisa pública. O que é privado, deixa lá para o professor de civil, que é aquela associação civil mesmo que vocês estudam. Porém, a associação pública, se a tua prova te perguntar, é a administração pública indireta dentro de uma autarquia. Tranquilo? Ela é uma autarquia. Pois não? Ela é criada por lei específica também? Criada por lei específica. O colega está perguntando. Ambas são leis específicas, tá? Porque uma autarquia é sempre criada, enquanto as demais todas são autorizadas por lei específica. Na hora da associação, para a gente diferenciar um pouquinho, essa associação ela vai seguir aquelas mesmas regras do direito civil, com uma diferença. Na hora de eu assinar o documento, o termo, se eu colocar que ela é pública, ela vai pegar o atalho do direito público. Se eu colocar na assinatura do meu termo que ela é privada, eu vou para o direito civil. Só isso. O resto é tudo igual, sem diferença nenhuma. E é sempre com órgãos públicos. Essa associação. Beleza?
Mas órgão público, às vezes, faz um contrato civil também. Mas é isso. Beleza, pessoal? Nada mais do que uma espécie de autarquia. Essa autarquia, ela é sempre criada por lei. Básico para a prova. Mais básico impossível. Pessoal, você já diferencia uma autarquia numa questão de prova quando a prova vem e coloca para você. Autarquia é pessoa jurídica da administração pública indireta, beleza, autorizada por lei. Opa, pode cortar, autorizada por lei não. Ela é sempre criada por lei. E é uma lei específica. Colocou a palavra autorizada no meio, corta, pode pular para a letra B, letra C. Aquela alternativa não é. Porque ela é sempre criada por lei, enquanto as demais são autorizadas. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Ela é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei específica, que pertence à administração pública indireta. Tem autonomia política e financeira. E eu posso ter várias autarquias, tá? Lembra que eu falei para vocês aqui atrás que a administração pública indireta surge porque a União, o Estado ou o município não dão conta sozinho do serviço, lembra? Então, eu posso ter uma autarquia federal, municipal ou estadual. Depende de quem criou. A União, por exemplo, devia cuidar do serviço, não dá conta. O que ela faz? Descentraliza e cria uma autarquia para isso. Exemplo de uma autarquia federal? Também. INSS. É a que está na moda, o INSS. É uma autarquia federal. A União que devia ficar com isso aí. Mas ela fez o quê? Criou uma pessoa jurídica diferente, através de um processo chamado desconcentração? Não, porque não é órgão, através de um processo chamado descentralização, dando autonomia política, financeira, através de uma lei específica, e aí o INSS é uma autarquia federal. Beleza? Tranquilo? Posso ter várias espécies de autarquia, tá? Posso ter uma autarquia, por exemplo, estudantil, faculdades. Posso ter autarquia previdenciária. Posso ter autarquia profissional. E, em relação a isso, vocês vão colocar uma observação. Todos os conselhos profissionais são espécies de autarquia. Cresce, CRM, CRC, qualquer conselho que vier à sua mente agora é uma autarquia. Menos a OAB. Menos a OAB. Todos os conselhos profissionais são espécies de autarquia, menos a OAB. Ela não. Ela é sui generis. Ok? Tem diferença ser sui generis e ser autarquia como outra qualquer? Toda a diferença. Toda a diferença. Se é uma autarquia, é uma pessoa jurídica de direito público e vocês já notaram. Qual que é a diferença de ser de direito público ou de privado? Toda. Eu tenho que seguir as normas de direito público. Se eu sou uma pessoa jurídica privada, tenho uma empresa, eu vou licitar para contratar? Não. Se eu sou administração pública, eu vou fazer o quê? Concurso. Quero comprar, quero vender, preciso licitar? Não. Compro e vendo quanto eu quiser, a hora que eu quiser. Se for de direito público, não. Então, para entrar na OAB, para trabalhar lá, precisa de concurso? Não. Para trabalhar no Conselho de Medicina, precisa? Precisa. Precisa, porque ela é uma autarquia profissional. Ela é pessoa jurídica de direito público, da administração pública indireta,
criada por lei específica através de um processo chamado descentralização. Precisa licitar, ela presta contas. O Tribunal de Contas, só vou retransmitir sua pergunta, tá? Para a gente que está gravando. O colega está perguntando sobre o Tribunal de Contas, se ele é da administração pública direta. Ele é classificado, o Tribunal de Contas, como um órgão independente e ele é classificado como administração pública direta, só que ele vem com a missão de auxiliar o Congresso Nacional. Ele faz também, ele presta contas também, só que de uma maneira diferenciada. Mas presta contas. Não igual aqui a administração indireta, mas sim, presta contas. Tranquilo? Até aí, sossegado? Se é uma pessoa jurídica de direito público, pertencente à administração pública indireta, criada por lei específica, com autonomia, precisa licitar. Qual é o tipo de responsabilidade no caso de uma autarquia? A responsabilidade civil. Objetiva. Responsabilidade de uma autarquia do tipo objetiva. Perfeito. Ela não é pessoa jurídica de direito público? Então, responsabilidade civil, em regra, objetiva. Foro, onde que a gente vai demandar? Quando precisa? Depende. Lembra que eu posso ter uma autarquia federal, estadual, municipal? Se ela for federal, o foro é na justiça? Federal. Se ela é uma autarquia estadual, o foro é na justiça? Estadual. E se é uma autarquia municipal, o foro na estadual também, porque a gente não tem justiça municipal. Se tivesse, seria na justiça municipal. Beleza? Então, o foro depende. E a questão vai sempre deixar muito claro para vocês. O foro. Tranquilo quanto à autarquia? Ela é a mais difícil. Depois que você entender ela, o resto ficou moleza. Tranquilo? Legal. Uma autarquia é uma pessoa, igual nós. Nós somos de direito privado e ela é de direito público. Nós aí somos formados, ou estamos, pelo menos, alguns aí na iminência de formar. E aí, quando a gente forma, a gente sai com um título de bacharel em direito. Certo? Alguém vai fazer pós-graduação? Legal. Pós é massa. Mestrado é mais massa ainda. Mas pós é legal. É mais leve, não precisa ir todo dia. Top show. Uma autarquia pode se dividir em duas coisas. A gente forma em direito, por exemplo, é bacharel. Daí meia boca para a gente fazer ainda um mestrado e um doutorado, né? Legal. A autarquia pode se dividir também em mais duas coisas. Agência reguladora e agência executiva. E agência reguladora e agência executiva. É como se fosse um mestrado ou um doutorado. Você formou em direito, é bacharel. Massa. Agora, você fez uma pós-graduação. Deixou de ser bacharel? Deixou de ser formado em direito? Não. Então, uma agência reguladora nada mais é do que uma autarquia com um título especial. Um plus, um a mais. Se você é só bacharel, talvez você ganhe um valor de salário. Se você tem uma especialização, seu salário sobe um pouquinho. Assim, é na agência reguladora. Eu sou só uma autarquia, então eu tenho aqueles benefícios de autarquia. Ganhei um título, um plus, agora eu me chamo agência reguladora. Sou uma autarquia especial com um plus. Posso ganhar um pouquinho mais na hora da licitação. Se a dispensa era de X, agora é de X mais Y. Eu tenho um plus a mais que eu posso usufruir. Tranquilo? Então, se perguntar para vocês sobre a agência reguladora, nada mais é do que uma autarquia, em regime especial.
Exemplo de agência reguladora. Anatel, ANEEL, Anvisa, ANAC. Geralmente tudo que começa com A, né? De agência. Tudo que começa com A, agência reguladora. Presta um serviço específico, bom. Legal? Essa é a nossa pós-graduação. Aí, para a gente chegar lá no doutorado, tem que ser um pouco melhor. Já é mais difícil. Fazer doutorado, a gente fala 2 línguas, geralmente, né? Foda. A dissertação é maior, precisa ser um pouquinho melhor. E é justamente isso que acontece com a agência executiva. Você dá o título de agência executiva para aquele que é bom, para a autarquia que demonstra excelência. É tão bom, tão bom, tão bom o serviço que eu vou falar que ela é uma agência executiva, eu vou dar esse título para ela. Porque essa autarquia é muito boa mesmo. Você vai confiar nela. Exemplo. Você está precisando trocar as lâmpadas da sua casa. E aí você vai numa loja para comprar uma escada. O vendedor fala, olha, eu tenho a escada X e a escada Y. A X custa 200 e a Y custa 10, porque ela não tem o selo do Inmetro. Qual que você vai levar? A de 200, né? Se fosse para sua sogra, você levava a de 10 mesmo, mas é para você. A agência é tão boa, que você reconhece ela de cara pelo selo, a excelência dela. Você fala, eu vou comprar, tem o selo do Inmetro. Vale a pena investir um pouco mais. Quer dizer, ela tem credibilidade e você confia. Inmetro é o melhor exemplo de agência executiva. Reconhecido pelo seu grau de excelência. O Inmetro é o que mesmo na classificação aí de pessoas? Uma autarquia. Nada mais do que isso. Só que ela é uma autarquia tão boa que ela ganhou um título chamado agência executiva. Ela é uma pessoa jurídica, de direito público, foi criada por lei específica, porque ela é uma autarquia, através de um processo chamado de descentralização. Beleza? Tem autonomia financeira, tem autonomia política. Tudo o que uma autarquia tem, ela tem. Só que com plus a mais. Reconhecida sempre pela sua excelência. Legal? Então tá bom. Pessoal, isso é uma autarquia, tá? Todas as regras da autarquia vão ser aplicáveis às agências reguladoras e executivas, e era o que é de mais difícil. Você entendeu a autarquia, você consegue aí diferenciar agora qualquer outra coisa numa prova de administração direta e indireta. Fundação, fácil demais. Sabe por quê? Porque fundação segue as mesmas regras da autarquia, salvo que ela não é criada por lei específica, ela é autorizada ou instituída. Depende como que a tua prova vai trazer para você. Mas ela é autorizada ou instituída. O resto é tudo igual. A fundação pública, tá? A privada, aquela que é velada pelo Ministério Público, segue as regras do direito civil. Dúvidas quanto à fundação? É a mais fácil, né? Ela é pessoa jurídica de direito público ou privado? Público. Criada ou autorizada por lei? Autorizada? Onde que é o foro dela? Depende, né? Se ela for federal, vai ser na Justiça Federal, estadual, na Justiça... E a responsabilidade civil? Objetiva. Perfeito. Tudo igual. Inclusive, o capital da fundação, público, igual autarquia. Para trabalhar na fundação pública, nessa modalidade, tem que fazer concurso, tem que licitar igualzinho. Se ela for privada, não. Igualzinho. Capital público. Beleza? Tudo dela é público.
Só que pode aparecer para vocês uma nomenclatura nova aí no direito administrativo, trazido pela professora de Pietro. A banca pode colocar para vocês que é uma fundação autárquica. De tão parecido que ela é com a autarquia, a doutrina diz, na verdade, isso nem é uma fundação, isso é outra autarquia, só que não criada por lei, e sim autorizada ou instituída. Então, se aparecer a palavra fundação autárquica, tá certo, não tá errado. Beleza? Colocou fundação autárquica, perfeito. Depois, nós temos a empresa pública e a sociedade de economia mista. Ambas, empresa pública e sociedade de economia mista, são bem parecidas, com alguns pontos de divergência. Então, vamos tratar das duas simultaneamente. Pessoa jurídica de direito público ou privado? Privado. Fala aí, lascou agora, né? Vamos lá. Entender por quê. É muito fácil. Para nunca mais esquecer. Não era para existir empresa pública, que empresa é coisa lá do direito empresarial, e nem sociedade de economia mista. Isso, dentro do direito administrativo, era para ser inadmissível. Porém, o Estado, e aí quando eu digo Estado, administração pública, se viu obrigado a interferir na economia. Não teve jeito. Serve só para regular mercado. E aí, então, ele criou a empresa pública e a sociedade de economia mista, apenas para regular mercado. Beleza? Vamos lá. Vocês não têm casa ainda, vão comprar o primeiro imóvel de vocês. Minha casa, minha dívida mesmo. Aquele suadinho. Vocês vão pedir financiamento onde? Na Caixa. Os mais espertos, pelo menos, né, vão direto para a Caixa. Vocês vão para o Santander, para o Itaú, para o Bradesco primeiro? Por quê? Mais caro, a taxa de juros é mais cara. A Caixa vai te dar um subsídio muito melhor. Mas e se não tivesse a Caixa? Quanto que ia ser essa taxa de juros dos outros bancos? Muito maior do que é. Perceba que o Estado veio para regular o mercado. A Caixa te dá, vamos lá, vamos supor, eu não sei quanto é. Apesar de eu ter minha casa, minha dívida. Mas eu acho que meu juro foi de 6, não sei, agora eu não lembro. Faz tanto tempo já. Vamos supor que o juro aí é de 6 ou 7%. Tem como o Itaú cobrar 20% de juros? Não, ninguém vai nunca. Então tem que ficar mais ou menos ali. Vai te cobrar uns 10, até 12? Eu acho, né? Acho que é possível. Mas está ali, mais ou menos próximo. Agora, muito mais do que isso de diferença da Caixa também não dá, porque senão ninguém faz. Então, justamente, essas duas pessoas vieram apenas para regular mercado. Não é empresa? É empresa. Se a empresa ela é uma pessoa jurídica, de direito privado. De direito privado. E a outra? Idem. Porque ela é mista. A diferença é que a empresa pública veio regular mercado de uma forma diferente. Ela veio regular mercado de forma que todos os sócios são pessoas jurídicas de direito público. Então, eu tenho uma empresa que eu vou desenhar em formato de pizza. Beleza? Vou fatiar minha pizza, porque minha empresa tem vários sócios. Como é teu nome? Jucinei. Você pode comprar essa fatia aqui? Será? Dá não. Sabe por quê? Porque 100% tem que ser público. 100% tem que ser público. Posso dividir em vários pedaços, só que todos os pedaços têm que ser públicos. Quero vender um pedaço para uma pessoa chamada Município de Cuiabá. Posso? Rico, esse bem grandão.
Município de Cuiabá é público? É, da administração pública direta. Essa outra fatia aqui eu quero vender para uma pessoa chamada autarquia. É possível? É, pessoa jurídica. A outra eu quero vender para uma fundação autárquica. Tá? Tá. Essa aqui da União. Na verdade, essa aqui que tinha que ser da União, maior. E essa outra aqui eu vou vender para o Estado. Um Estado X. Pronto. Fatiei a minha empresa pública em vários pedacinhos. Porém, todo mundo que tem um pedaço é pessoa jurídica de direito público. Portanto, o capital é 100% público. Não tem jeito de ter capital privado. Tudo é público, mesmo que fatiado. Posso ter 1 trilhão de sócios, todos públicos. Empresa pública, o capital é 100% público. Beleza? Foro, onde é que eu vou demandar? Depende. Se a minha empresa pública é federal, municipal ou ela é estadual. Então, depende. Beleza? Se é uma empresa, e aí vocês sabem muito mais do que eu sobre direito empresarial, tem pelo menos, no mínimo, aí 10 anos que eu não vejo, a gente tem modalidades societárias, né? Que hoje até mudou. De 10 anos para cá, acho que existe mais, pelo menos 2 a mais diferentes, né? MEI e Eireli. MEI existia há 10 anos? Acho que não, né? Acho que a Eireli também não. Faz pelo menos 10 anos. Qual que é a modalidade societária que dá aqui? Qualquer modalidade societária que dá. Dá uma MEI, dá uma Eireli, dá uma limitada, uma SA, comandita, por ações. Dá todas, né? Todas as possíveis. Então, te perguntar qual é a modalidade societária? Todas as modalidades admitidas em direito. Todas. Não tem modalidade específica. E isso é um ponto-chave na hora de responder questão. Porque a tua banca fala para você que empresa pública é pessoa jurídica de direito público, e aí se ela falar isso você já arrisca, porque está errado. Ela vai falar que ela não faz parte da administração pública, você risca porque está errado. Se ela não te falar que é 100% público, mas as outras informações baterem ok, tá? Mas tem que ser 100% público. Se ela falar que pessoa privada tem parte, está errado. Foro, depende, e ela vai tentar falar para vocês que a modalidade societária é apenas uma. Mentira. Qualquer modalidade societária. E é assim que você vai matar questões dela. Essas são todas as informações que você precisa para a prova da OAB, sobre uma empresa pública. Então, você sempre vai se perguntar para saber se é uma empresa pública. Eu poderia ser dono de um pedaço? Se sim, não é uma empresa pública. Se você não pode ser dono, você vai analisar os outros requisitos e vai saber que é uma empresa pública. Exemplo? Dá para comprar um pedacinho do Banco do Brasil? Dá para comprar um pedacinho da Caixa? Não. Então, a Caixa Econômica Federal é um exemplo de empresa pública. Beleza? Quando você faz aí um seletivo para a Caixa, você é servidor público? Empregado. Pode ganhar as contas? Pode, ser regido por um negocinho chamado CLT. Na empresa pública, eu tenho empregado. O regime não é estatutário, o regime é seletista.
E ô matéria chata é direito do trabalho, né? Senhor tem misericórdia. Insuportável. Beleza? Empresa pública. Se a Caixa fosse uma autarquia, ela era uma pessoa jurídica de direito público, a responsabilidade dela seria objetiva, ela era obrigada a fazer concurso público para contratar, não podia mandar os funcionários embora, a não ser por um processo administrativo disciplinar, garantido sempre a ampla defesa e o contraditório, e teria que licitar para comprar sempre. Ela não é assim, ela é bem mais light. Imagina vocês como que ela ia concorrer. Imagina que a Caixa vai concorrer com o Bradesco ou com o Itaú. Sei lá, só lembro desses dois, Santander. Não dá daí. Eu quero abrir uma conta, aí a Caixa vai falar, vou ter que licitar, então. Não tem jeito. Beleza? Então, ela compete, ela concorre. Responsabilidade, já que ela é privada, é do tipo? Subjetiva. Ela não é privada? Se é privada, é sub. Subjetiva. Se é privada, subjetiva. Em regra, né? Beleza? Difícil? Muito rápida? Não? Então tá bom. Já que uma sociedade de economia mista também é de direito privado, a responsabilidade dela é de que tipo mesmo? Subjetiva também. Idem. A responsabilidade também é do tipo subjetiva. Só que aqui vem a diferença entre elas. O capital é 100% público? Não, é parte público, parte privada, é misto. Parte dele é público, parte é privado. É misto. Então, se você puder ter um pedacinho, já não é mais uma empresa pública. Isso é uma sociedade de economia mista. Claro, a maior parte do capital tem que ser público, né? Senão vira bagunça. Maioria do capital, público, óbvio. Para não virar bagunça. Dá para comprar um pedaço da Petrobras? Lembra quando a Petrobras estava em crise? Não sei se é verdade. Reza a lenda que tinham ações sendo vendidas a R$1. Não sei se isso procede ou não. Mas nós, meros mortais, podíamos comprar um pedacinho da Petrobras. Logo, a Petrobras é uma sociedade de economia mista. Logo, a Petrobras é uma sociedade de economia mista. Claro, a maioria do capital é público. Se eu dividir também ela igual uma pizza, metade aqui é público e a outra metade pode ser de particulares, sem problema nenhum. E esse capital que eu estou falando é a maioria do capital votante, tá? Maioria do capital votante. E o pulo do gato vem no foro. E na modalidade societária. S de sociedade de economia mista, S de SA. Não existe sociedade de economia mista em outra modalidade que não a SA. Toda sociedade de economia mista é na modalidade SA. Beleza? E o foro vai ser sempre na justiça estadual. Sem chance de outro foro. Foro estadual. Não tem depende no foro. Ela é uma sociedade de economia mista federal. Petrobras, foro estadual.
Lembra do escândalo da Petrobras, que caiu lá na mídia e tudo mais? Aonde que foi julgado? Só os crimes envolvidos. Mas dela mesmo foi lá na estadual. Perfeito. Beleza? Foro sempre estadual. Dúvidas? Seletista, igualzinho. CLT. Responsabilidade civil subjetiva, CLT. Todas prestam contas? Sim, todas. Falou que é público, mexeu com dinheiro público, presta conta sempre. Pegou R$1 da administração, presta contas. Sempre presta contas, não tem jeito. Beleza? Pessoal, só isso é administração pública, tá? Mais nada. Se a tua prova colocar para vocês qualquer outra coisa e disser que é administração pública, o gabarito está errado. Só é administração pública direta, União, Estado, DF, município, morreu com os seus respectivos órgãos, e aí, claro que vai ser porque está dentro da estrutura. Só é administração pública do tipo indireta se ela se chamar autarquia ou a associação pública, né, como nós conversamos, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista. Se chamou qualquer outra coisa, pode ser qualquer coisa, menos administração pública. Se eu falar para você, eu perguntar para vocês, uma OCIP, uma OSC, é administração pública? Não. E ela é o quê? Qualquer coisa menos administração pública. No caso, elas são pessoas privadas. Uma OS, uma OCIP, uma OSC, qualquer coisa. Ela é qualquer outra coisa de qualquer outro regime, menos pertencente à administração pública. Só é administração pública essas pessoas que estão no quadro. Falou que é uma OSC, uma OCIP, qualquer coisa. Não faz parte, nem direta, nem indireta. Nem da administração pública ela faz parte. Beleza? E elas são chamadas como mesmo? Vocês lembram? Paraestatais. Justamente porque elas não são parte da composição do Estado. Pode. E concessionária vai ser o quê mesmo? Qualquer coisa menos administração pública. Concessionária, permissionária. Energisa, por exemplo. Nosso Estado energiza. Energisa é administração pública? Não. Presta serviços. O Estado é dividido em administração, então, direta e indireta. Isso é Estado. Todo o resto anda do lado do Estado, mas do lado de fora da nossa bola. Qualquer outra coisa. Concessionária, permissionária, OSC, OCIP, OS, qualquer coisa. Delegatário, qualquer coisa. Que não é aqueles nominhos que estavam no quadro, chamado de paraestatal. E aí, paraestatal ou terceiro setor. Menos administração pública. Tranquilo? Então tá bom. Pessoal, todos os slidezinhos que eu coloquei, nem sei se tá bom aí, mas lá no material de vocês vai estar. Todos eu tirei de sites muito bons ou da internet, tá? No final, para quem quiser, para quem gosta de mnemônicos, eu deixei os links de onde eu tirei. Do Eu Vou Passar, do Estudei Direito, todos eu tirei da internet, tá? Eu vou lá e faço um compilado, que eu acho muito bom esses quadros, para você dar uma olhada antes da prova. Não são meus, eu nem faço questão de tirar marca d'água nem nada. Lá no final tá tudo, que se eu for contar comigo para desenhar qualquer coisa, não vai rolar, vocês não vão nem entender. Então, eu acho bem legal. Para quem gosta,
quem consegue gravar com os desenhos, eu deixei lá no final os links para vocês acessarem, tá? Tem muito mais do que eu coloquei aqui. E são de coisas diferentes, de locais diferentes. Todo quadrinho eu deixei as diferenças para vocês de tudo, tá? Quem licita, quem não licita, se tem privilégio, se é seletista, se é estatutário, para vocês darem aquela papirada antes da prova, para lembrar. Até aí de boa? Então, beleza. Responsabilidade civil do Estado. Para quem gosta de direito civil, está no céu. Para quem não gosta, está no inferno. Porque é puro direito civil, artigo 927 do Código Civil, e não tem jeito. Eu, particularmente, adoro. Responsabilidade civil do Estado, vocês vão encontrar no artigo 37 da Constituição e vão encontrar também lá no Código Civil, no artigo 927. A administração pública, diz a Constituição Federal, responde objetivamente pelos danos que os seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. Beleza? E quando eu falo para vocês, a administração pública responde objetivamente, leia-se a administração pública ou quem lhe faça as vezes. Qualquer um que está fazendo as vezes da administração pública vai responder objetivamente em regra. Qualquer um. A administração pública ou quem lhe faça as vezes responderá objetivamente pelos danos que os seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. Tranquilo? Beleza? Responsabilidade civil é do tipo objetiva. E aí, a gente vai ter teorias. Para a tua prova, o que é interessante é a teoria adotada, chamada de teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo. Para esta teoria do risco administrativo, a administração pública só indeniza, só ressarce aquilo que ela efetivamente colocou em risco. Teoria do risco administrativo. Há uns 4 ou 5 exames de ordem passados, caiu uma pergunta bem legal. Eles perguntaram por que o nome é teoria do risco administrativo. Te deram 4 assertivas lá para você analisar e responder. Porque a administração pública só responde por aquilo que ela efetivamente colocou em risco. Por isso que o nome da teoria é teoria do risco administrativo. E aí ela responde aquilo que ela coloca em risco na modalidade em regra objetiva. Principalmente quando eu falo de uma ação, de um fazer. A responsabilidade é do tipo objetiva. O motorista de um ônibus escolar está cansado daquela criança que faz bullying com ele todo dia quando entra no ônibus. Um belo dia ele amanheceu atravessado. Ele viu a criança no ponto, ele acelera o ônibus, atropela e mata a criança. Quem responde? A administração pública. Se a escola é federal, quem vai responder é a União. Se é municipal, o município. Se é estadual, o Estado. Quem responde é a administração pública. A mãe da criança precisa comprovar o que o motorista fez? Não, ela só precisa comprovar 2 coisas, chamadas e
dano. Só isso. Só isso. E aí vocês vão lembrar que o dano, mesmo que exclusivamente moral, é indenizável. O dano, mesmo que seja exclusivamente moral, ele é indenizável. Só preciso comprovar duas coisas: nexo e dano. Já tiveram aula de penal? O que é nexo mesmo? O que é o nexo que eu tenho que comprovar? Nexo é a linha, o elo que une a conduta ao resultado. É o elo que une uma coisa chamada de conduta a uma coisa chamada resultado. Essa linha, esse elo, é o meu nexo. Foi o motorista? Foi. Causou um resultado? Morte? Sim. Teve dano? Morte. Pronto. Estado, pague, indeniza. E a família dessa criança vai ajuizar a ação contra quem? Contra a administração pública. Contra a administração pública. Não dá para ser contra a escola, porque lembra que a escola é órgão? E órgão não vai sozinho a juízo? Nem demanda, nem pode ser demandado. Então, a família, que eu vou colocar aqui o S de sucessores, demanda diretamente contra o Estado. Comprovou nexo e dano, o Estado vai ter que pagar. Em qual modalidade? Objetiva. E o motorista? Sai ileso dessa? Ação de regresso. O Estado pagou, nasceu para o Estado automaticamente o direito a uma ação chamada de regresso. E aí o regresso é o Estado contra o seu servidor, o seu agente. Percebam que hoje eu não posso mais aquela dupla imputação, onde os sucessores demandavam contra o Estado ou contra o agente. Isso não existe mais. Esse agente, ele tem uma prerrogativa de só poder ser demandado por aquele que o remunera. Não dá para colocar litisconsórcio, não dá para colocar nada. Solidariedade não existe aqui, tá? E aí coisas aí de processo civil que eu não faço ideia mais, e muito menos com a reforma de 2015. É 2015 a reforma, né? Aí que eu não sei mesmo. Mas não existe solidariedade, o litisconsórcio, não existe nada disso. Existe ainda a modalidade de chamamento? Que existia ou não? Acabou. Existe? Também não tem, então. Não tem nada. Só. Depois, se o Estado for condenado, regresso. De jeito nenhum. Só essa. Que é subjetiva. Entre os sucessores e o Estado, ela é do tipo objetiva. O regresso só pode ser Estado, no caso, leia-se União, município ou Estado mesmo, contra o servidor, porque o servidor tem uma prerrogativa de só ser demandado por quem o remunera. E essa demanda vai ocorrer na modalidade subjetiva. Logo, o Estado, para regressar contra o servidor e receber esse montante dele, precisa comprovar, além do nexo e do dano, uma coisa chamada dolo e culpa. No mínimo, a culpa, né? No mínimo, uma culpa. Só assim, do contrário, não dá. Teve o nexo, teve o dano, mas não teve dolo nem culpa por parte do agente, o Estado arca com tudo sozinho. E essa responsabilidade aqui, não confundam, é apenas civil, tá? Se o motorista acelerou, matou, responsabilidade criminal, exoneração, que é administrativo,
é outra coisa, é outra seara. Aqui é apenas a civil, nós estamos falando apenas de grana. Tranquilo? Cabe excludente na teoria do risco? Vamos supor que o motorista é um motorista muito antigo, faz curso sempre, é muito atento, e aí ele estava trafegando numa via de 60 km por hora a 80 km por hora. E uma criança atravessa, não na faixa de pedestre, mas na faixa de rolamento comum, ele atropela a criança e mata. Qual que é a responsabilidade civil do Estado? Objetiva. Os sucessores vão ter que provar duas coisas, que é o nexo e o dano. Mas é justo o Estado pagar tudo sozinho? Que a criança também atravessou onde era proibido. E o que seria justo? No mundo de Nárnia, óbvio, né? Onde tem justiça. O que seria justo? Metadinha. Não seria? Mãe, você deveria receber 100 mil reais. Porém, metade da culpa foi do motorista, que estava fora da velocidade permitida, metade da culpa foi do filho, da mãe, porque atravessou fora da faixa. Então, dos 100, vamos dividir. O Estado paga uma indenização de 50 mil. Seria justo? Seria. Metade, metade. Não, seria no judicial mesmo. Geralmente, o Estado sempre paga quando ele tem que... Quando é bem óbvia a situação, ele sempre paga porque na justiça vai dar um pouco mais. Lembra aquele caso de um atirador que entrou numa escolinha lá em São Paulo e matou um monte de criança? O Estado tem que pagar todo mundo? O Estado de São Paulo tem que pagar todo mundo, os sucessores? Tem. Do portão para dentro, entrou, fechou, é seu. O filho é seu. Qualquer coisa que acontecer, Estado, é seu. O problema é dele. O problema é dele que matou o guarda também, que aconteceu essa tragédia toda. O Estado sempre tem que pagar. Sempre. E aí, claro, que para o Estado é muito melhor já abraçar as famílias, fazer um acordo e morreu ali. Porque se for para demanda judicial, o juiz vai condenar a um montante muito maior. Então, ele já dá toda a assistência, faz um acordo, tá pago. Mas pode ser judicial. Mas essa metadinha, se for culpa também de quem causou o dano, a gente divide. Fala, ó, a culpa foi metade minha, metade sua, família. Então, vamos dividir aqui a conta. Beleza? E vamos supor que esse motorista, que era muito bom, estava trafegando a 50 km por hora. Bem próximo, ele já estava se preparando para a frenagem porque tinha uma faixa de pedestres. Uma criança surgiu do nada, do além, atravessou na frente do ônibus, ele atropela e mata. Teve dano? Teve nexo? Teve. E o Estado paga? Não. Culpa exclusiva da vítima. Aqui eu vou chamar de culpa concorrente, no exemplo passado. E aqui eu vou chamar de culpa exclusiva da vítima. Lembra que a minha teoria do risco administrativo? O Estado só paga aquilo que ele efetivamente coloca em risco? Ele efetivamente colocou a criança em risco? Não. Ele estava devagarzinho, já preparando para a frenagem, porque logo à frente tinha uma faixa. Como que o motorista ia adivinhar que ia sair uma criança do nada, do além, e se jogar na frente do ônibus? Não tem como prever. Beleza? Culpa concorrente, culpa exclusiva da vítima, excluem também essa necessidade de indenizar. Beleza? Então tá bom. As crianças estão numa escola, chove muito, tem uma enchente, e aí essa enchente passa por cima da escola e mata todas as crianças. Hoje eu tô com veia para matar criança, Deus o livre. Hoje eu tô... Esse é o bucho. Matou todas as crianças. Teve nexo? E dano? Teve dano? Morte é um dano irreparável. Teve nexo causal? Evento da natureza, né? Que culpa que o Estado tem?
que choveu, alagou, matou todo mundo, veio uma enchente. Culpa nenhuma em tese. No meu exemplo, culpa nenhuma. Então, você vai levar que caso fortuito e força maior também excluem o dever de indenizar do Estado. A culpa concorrente atenua, enquanto que as demais excluem, porque o Estado só paga, só indeniza aquilo que ele efetivamente colocou em risco, aquilo que ele efetivamente causou. Essa é a regra. Regra, teoria do risco administrativo. O Estado só paga aquilo que ele efetivamente coloca em risco. Não colocou em risco, não paga. Beleza? Na regra. E é a que mais cai. Tranquilo? Isso, pessoal, é nos casos de fazer, de ação do Estado, tá? Em regra, o Estado está numa ação, num fazer. Muito cuidado, não caiu na prova da OAB ainda, mas pode cair porque foi uma situação aí que aconteceu várias vezes e ainda vem acontecendo. Cuidado, pessoal, com a situação de presídios, tá? Toda vez que você fecha o portão de uma escola, de um hospital, de qualquer coisa, de presídio, a responsabilidade é sempre do Estado. Então, vamos lá. Cara, cliente, né? Sempre cliente. Foi preso e ele está guardadinho lá na cela. Morreu. Quem paga? O Estado. Lembra lá no Pará que cabeças rolaram, literalmente? Quem paga? Estado. Bom para a família, né? A maioria já era vagabundo mesmo, bandido. Morre e ainda deixa a família de boa. Nem todo mundo que está lá é vagabundo, mas a grande maioria. Tudo cliente nosso. Cuidado com isso. Do portão para dentro, colocou, fechou, é responsabilidade do Estado. E de que tipo? Objetiva. Fechou. Do portão para dentro da escola, objetiva. Do portão para dentro do presídio, objetiva. Mas vamos lá. Como é cliente nosso é sempre bem tratado. Nosso cliente foi preso, está lá dentro do presídio, e aí ele chama lá o carcereiro, o agente penitenciário, e diz: estou deprimido, a cela aqui está apertada e eu acho que eu vou me matar. O agente prisional pega a equipe multidisciplinar, faz uma avaliação dele, e aí a equipe tem por bem tirar ele daquela cela, colocar ele numa cela maior, com ar-condicionado, televisão, um frigobar, troca de roupa de cama lá todos os dias, né? E de manhã ele vai para uma sessão no psicólogo, à tarde ele vai para uma terapia ocupacional, à noite a janta dele é servida mais cedo do que a dos demais. E ele tem um acompanhamento. Um belo dia, ele amanhece morto na cela. Qual que é a responsabilidade do Estado? Nenhuma. Nenhuma. Tá do portão para dentro, né? Mas responsabilidade do Estado nesse caso é zero. É zero, sabe por quê? Nesse caso, o Estado comprova que fez tudo o que era possível para evitar o dano. E esse dano era inevitável. Ele ia se matar de qualquer jeito. Tinha mais alguma coisa que o Estado podia fazer pelo cidadão? Não tinha. Soltar não dá. Se o Estado comprova que fez de tudo e mesmo assim o dano era inevitável, o Estado não responde por este dano. Beleza? Tem um idoso internado, precisa de um leito de UTI. O Estado não fornece, o idoso morre. Qual a responsabilidade do Estado? Objetiva. Tem um idoso internado precisando de um leito de UTI e aqui no nosso estado, por exemplo, não tem. Mas o Estado loca, freta um avião
coloque esse idoso e partiu no mundo atrás de uma UTI. Lá em cima, no meio do caminho, o idoso morre. Qual que é a responsabilidade do Estado? Zero. Ele fez tudo o que era possível para evitar o dano. Beleza? Nesse caso, a gente não vai falar em responsabilidade do Estado. Tranquilo? Show. Vamos lá, então, mudando o exemplo. Outro fato que pode aparecer na sua prova são fatos que a administração pública não pode prever. Pessoal, só tem uma pessoa no universo que está em todos os lugares, que é onipresente, onipotente, que é Deus. Mas ninguém está em todo lugar, em todo momento. E a administração pública não é Deus. Então, ela não sabe de tudo o que acontece. Vamos supor que você está indo para a Chapada e aí seu carro cai num buraco imenso, acabou com a frente do seu carro, roda, tudo, foi tudo embora. Qual que é a responsabilidade do Estado? O Estado sabia que tinha um buraco lá? O Estado está lá no meio da pista todo dia? Não está. Se é sub, o que você tem que fazer para o Estado te indenizar? Comprovar um dano, um nexo, e que o Estado pelo menos agiu com culpa ou dolo, não na modalidade de culpa, negligência, imprudência, imperícia, enfim. Do contrário, ele não vai te pagar seu carro. Diferente da situação, tem um buraco lá, a população inteira já denunciou, já passou no jornal, já foi para o Fantástico, para o Jornal Nacional, está passando a vida inteira que vai dar merda ali. De repente, você cai com o seu carro ali. O Estado sabia? Sabia, a população já notificou várias vezes. Aí o Estado sabia. Qual que é a responsabilidade? Objetiva. Beleza? Porque cuidado, o Estado não está em todos os lugares, em todos os momentos. Nesses casos, se você precisar, você tem que comprovar que o Estado sabia do que ia acontecer. As chuvas que está tendo lá em Minas Gerais. O Estado poderia prever, não, mas ele tem alguém que fala que vai vir uma chuva forte. E chega a alagar uma rua e ali tem vários danos, vários carros. Pode entrar em comparação objetiva? Objetiva vai ser difícil, mas se a pessoa conseguir provar que o Estado sabia e não tomou nenhuma precaução para evitar aquele dano, e se realmente pudesse ter sido evitado, aí beleza. Mas o que o Estado poderia fazer para amenizar? Não dá, é numa cidade muito difícil. Ainda mais BH, que é imensa. Vamos supor que tudo ia depender dele colocar uma caixa d'água de 200 litros e nada daquilo ia acontecer. Ele não colocou. Aí, beleza. Mas não dá. É um dano em grande proporção, um evento da natureza mesmo em grande proporção. Naqueles casos lá, vai pelo zoneamento, né? A ocupação do solo irregular. Uhum. Então, a responsabilidade do Estado limitar as áreas a construir. Então, Nesses casos, pode ser. Nesses casos. Agora, eu vi na TV, mas na verdade eu não assisto muito a TV, estou por fora, que até prédios, condomínios de luxo foram atingidos em Minas Gerais, né? Eu vi lá por alto um prédio de luxo que estava saindo muita água da garagem, do teto, né? Enfim, vai fazer o quê? Cada um com o seu prejuízo, infelizmente. Não tem muito o que a gente faça. Tranquilo? Essa é a regra, tá? Teoria do risco administrativo é a regra. Tem exceção, tá, pessoal? E a exceção pouquíssimo cobrada em prova, mas que já caiu na OAB, então a gente tem que saber, é a teoria do risco integral. Enquanto a teoria do risco administrativo nos diz que a administração só responde por aquilo que ela efetivamente causou, a teoria do risco integral diz: a administração, você sempre vai responder. Independente se foi culpa sua, se foi culpa de terceiro, se foi culpa exclusiva, se foi culpa concorrente, não interessa. Você sempre vai pagar. Exemplo: DPVAT, risco nuclear, atentado terrorista em aeronave brasileira.
Quando você vai lá para receber o DPVAT, alguém pergunta para você se você foi quem causou o acidente ou não? O Estado sempre paga o DPVAT, né? Morreu é tanto, lesão corporal é tanto. Está até tabelado, ele vai pagar sempre. Se acidentou, recebe. Independente da culpa ser sua ou não, acidentou, recebe. Teoria do risco integral. Dano nuclear. Teoria do risco integral. Quem mandou o Estado mexer com coisas graves e sérias? Paga sempre, independente da culpa. Só que essa é a exceção, tá? Ela é a exceção. Teoria do risco integral será sempre a exceção. Tranquilo? Dúvidas em responsabilidade? Matéria bem sossegada, né? Cuidado, tá, pessoal? A responsabilidade é do Estado e de quem lhe faça as vezes. Lembra que o motorista que eu falei era de uma escola? Imagina que é o motorista da Pantanal Transportes. Nada contra, tá? Porque eu lembrei agora da Pantanal aqui, nem sei se tem outra. Pantanal Transportes é nossa empresa de ônibus. Se é o motorista da Pantanal Transportes que atropela alguém, qual que é a responsabilidade? Do tipo? OB. Ela não faz as vezes do Estado? Quem que tem que dar o transporte? O Estado. Vamos supor que a Energisa derruba um poste lá na sua casa e mata todos os moradores. Da sua não, do vizinho, né? Da sua é ruim. Derrubou um poste na casa do vizinho e matou todo mundo. Queimado. De quem que é a responsabilidade? Da Energisa, do tipo OB ou SUB? OB, quem que tem que dar energia? O Estado, mas ele não dá conta, então ele dá por concessão. Ou seja, a responsabilidade ela é do tipo objetiva para o Estado, administração pública, ou para quem lhe faça as vezes. E quem lhe faça as vezes, qualquer um. Está prestando serviço público? Responsabilidade objetiva, então. Serviço de transporte, serviço de energia, de água, de esgoto. Tudo que era para o Estado fazer e ele não faz, te dá em concessão ou permissão, a PIC é sua, responsabilidade do tipo objetiva. Você responde por sua conta em risco. O problema é seu, quem mandou você eleger mal, contratar errado. Agora você arca. Exatamente isso. Quem mandou eu dar essa concessão para você? É da administração pública ou de quem ele faça às vezes, beleza? Então vamos lá. Agentes públicos. Pessoal, agentes públicos é uma matéria muito fácil, muito tranquila, que não demanda muito. Bora lá. Agentes públicos são todos aqueles que estão à disposição ou que trabalham na administração pública. Todos aqueles ligados à administração pública. Sim. Responde, eu só vou reproduzir a pergunta, tá? A colega está perguntando se cabe responsabilidade subsidiária em relação a essa empresa, quem está fazendo as vezes do Estado, não conseguir indenizar. Sim, o Estado vai pagar por isso. Se essa empresa não consegue indenizar a pessoa, o Estado vai ter que indenizar. Mas sempre quando não tem mais possibilidade. Porque se você está prestando um serviço de concessão, por exemplo, é por sua conta em risco. Você se vira para pagar. Se não tiver outro jeito, não dá mais, aí beleza, aí eu pago. Porque quem mandou eu dar para você, né? Agora eu vou ter que arcar com isso. Tranquilo? Agentes públicos. Agentes públicos, todos aqueles que prestam algum serviço para o Estado. Preciso remunerar? Não necessariamente. De preferência, né? Já que está fazendo alguma coisa. Mas não necessariamente. Agente público é todo aquele que presta algum tipo de serviço à administração pública de forma transitória ou não, remunerada ou não. Exemplo de um agente público
transitório. Mesário, jurado, remunerado? Não, mas agente público. Ninguém foi mesário ainda? Mesário é massa, né? Marmita top lá no dia. Faz tempo, mas tinha até todinho, tinha umas paradas massa. Não sei se tem, porque na última eleição eu não trabalhei, mas tinha umas coisas legais. Lanchinho top show. E muito legal. Quando você não é agente público, neste dia, dá para se sentir, porque você tem um poder e uma autoridade legal. Chega gente alcoolizado, querendo votar sem título e sem documento. Chega gente de tudo que é jeito. E aí você vai dizer o quê? Não, filho. Desta porta para dentro você não entra. E você tem o poder de dizer que ele não vai entrar. E ele não pode falar nada para você. Porque tudo o que ele falar, ele está falando como se você fosse agente público. E ele vai responder desse jeito. Lembra do famoso desacato ao servidor público? É isso aí que rola. Exatamente isso. Você, neste momento, é agente público. Beleza? Transitório e sem remuneração. Logo vai acabar. Rapidão acaba. Mas nesse dia você é. Nesse momento que você está prestando esse serviço, você é. E aí, você tem formas de ingresso no serviço público. Via de regra, você vai ingressar no serviço público mediante concurso público. Isso é regra. E esse concurso público pode ser de provas ou provas e títulos. Pessoal, não dá para ingressar só através de prova de título, tá? Tem que ser concurso de provas ou prova mais título. Só título não ingressa. Concurso público de provas ou de provas e títulos. Validade do concurso de até 2 anos. Prorrogável por... Certeza? Não vi na OAB, mas eu vi numa prova que a UFMT fez para sargento. Há 2 anos atrás, cobrando isso. Concurso público, o ingresso se dá por... Concurso público. O ingresso na administração pública se dá através de concurso público de provas ou provas e títulos, cuja validade é de até 2 anos, prorrogável por igual período. Beleza? Até 2 anos quer dizer que pode ser de 1 dia a validade do concurso. Este concurso vale por 1 dia. Após a homologação, vale? Vale. De 1 até 2 anos. Se o meu concurso público tem validade de 2 meses, eu posso prorrogar ele por mais quanto quando chegar nos 2 meses? Mais 2 meses. Porque é por igual período. Beleza? É por igual período. A validade é de até 2 anos, prorrogável por igual período. Então, se o meu concurso público é válido por 2 anos, eu posso prorrogar por mais 2. Tá bom? Posso acumular cargo? Depende. Tem cargo que sim, tem cargo que não. E eu posso acumular quais cargos mesmo, que é permitido? Professor. O que mais? Que é 2 cargos de professor. Ou eu posso acumular um de professor com outro de técnico. Cuidado. Ou científico. Pessoal, muito cuidado com esse inciso aqui, tá? Já caiu algumas vezes. Eu posso acumular um de professor com um de técnico. Então, eu posso acumular professor mais técnico. Ou eu posso acumular professor e científico. Não dá para eu acumular um professor, um técnico e um científico. É professor ou técnico, professor ou científico, tá?
ou eu posso acumular na área da saúde. Cuidado, porque o STF tinha decidido, desdecidido e decidido novamente, porque é a cara do STF, que essa acumulação só podia se dar se eu tivesse uma jornada de trabalho de até 60 horas semanais. Isso caiu por terra, tá? Isso não existe mais. Eu posso acumular e pronto, eu não preciso provar que a minha jornada de trabalho não ultrapassa 60 horas semanais. Posso acumular e pronto. Estrangeiro pode fazer concurso público? Ou somente brasileiros natos e naturalizados? Beleza, os cargos em concurso público são acessíveis a brasileiros natos, naturalizados, bem como aos estrangeiros na forma da lei. Tranquilo? Tanto faz se brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, desde que eu tenha uma legislação para admissão do estrangeiro. E aí eu tenho uma subdivisão, e essa que eu coloquei aqui para vocês no quadro, é a subdivisão do professor Eli Lopes Meireles, que já morreu há 100 anos e é utilizada ainda. A professora Maria Silvia, que é a mais adotada principalmente na banca de vocês da UAB, mas neste tema aí, ela não é a doutrina majoritária, tá? Para este tema de agentes, você vai levar a classificação do professor Eli Lopes mesmo. Ele vai classificar os agentes em agentes políticos, que aí aqueles agentes, né, de alto escalão, são os deputados, presidente, beleza? São os nossos agentes políticos. Os agentes administrativos, que ele vai dividir em dois, que são os servidores públicos e os empregados públicos. E aí a gente já viu a diferença dos dois. Servidor público, regime estatutário. Posso demitir um servidor público? Pode, porém, tem todo um processo. É isso mesmo. Eu tenho um processo que pode iniciar através de uma sindicância e partir para um processo administrativo disciplinar, que a gente chama carinhosamente de PAD, sempre garantindo contraditória e ampla defesa. O empregado público, ele faz uma prova, um seletivo, é admitido, mas não na modalidade estatutária. Ele é um empregado público. Ele vai gozar de todos os direitos que tem na CLT, que nem me pergunte quais são, eu não faço ideia como tá. E reformou também, né? Nem Deus vai deixar eu abrir uma CLT na vida, nunca mais. Valha-me Deus. Tenho horror. Desde a faculdade eu já tenho. E aí, acontece o seguinte. Temos para nós, então, que o servidor público entrou por concurso público e para mandá-lo embora é mais difícil do que o empregado público, certo? Porque o empregado público, ele segue as normas da CLT. Hoje, se o meu chefe olhar para mim e dizer, você está demitido, eu vou dizer, beleza, adeus, não é para mim vir a partir de quando, né? Me pague e está tudo certo. Só que, se você é um empregado público, você foi admitido através de uma provinha também. Você fez uma prova para entrar. Eu não vou chamar ela de concurso público, mas eu vou chamar ela de seletivo público. Mais técnico, né? Não que esteja errado o concurso, mas é mais técnico. E para mandar embora, se torna um pouquinho mais difícil também. Tínhamos, há um tempo atrás, um tempo recente, que para mandar o empregado público embora, eu não precisava de nada. Já que segue a CLT, você vai indenizá-lo e ele vai embora. Só que o STF decidiu que, para mandar um empregado público embora, eu preciso dar o direito de ampla defesa e contraditório a ele. Ou seja, eu vou precisar de uma justa causa, de alguma coisa que me dê embasamento para mandar esse empregado público embora. Do contrário, ele não vai sair. Vamos supor que é funcionário do banco, e aí ele é bancário. Um belo dia o chefe não está satisfeito com o serviço dele, ou não vai com a cara dele e diz, eu não te quero mais aqui a partir de amanhã. Ele vai embora? Não. Me dê motivos para ir embora, né? Não é assim. Eu preciso de uma razão.
Ou ele sempre chega cedo e o chefe diz: não quero mais você aqui porque você sempre chega tarde. Verdade ou mentira? Mentira. Ele vai sair do serviço público? Não. Precisa que seja verdadeiro o motivo. Tranquilo? Então, possui estabilidade? Ele é estável como servidor público? O empregado? Que o servidor público goza de uma coisa que a gente corre muito atrás quando é concurseiro, chamada estabilidade. Ele não é estável, porém deve ser garantido um procedimento próprio com ampla defesa e contraditório para que ele possa ser mandado embora. Servidor público é estável e ele adquire essa estabilidade depois de quanto tempo mesmo? Beleza. Ele fez concurso, ele tem estabilidade depois de 3 anos de efetivo exercício. E o empregado público tem essa estabilidade? Não, mas ele também não pode ser mandado embora por qualquer coisa. Precisa ser garantido o contraditório e ampla defesa e o motivo que determina a demissão dele precisa ser verídico. Do contrário, ele não sai. Depois temos aí na ordem os agentes honoríficos, que é aqueles que devido à sua honra são requisitados pelo Estado para prestar algum tipo de serviço. Os agentes delegados, que são aqueles particulares que por delegação vão exercer algum tipo de ofício. E os agentes credenciados. Esses agentes credenciados, o Estado pede para que eles o representem em alguma situação específica. Nessa situação, onde eles vão representar o Estado, eles serão agentes públicos. E essa é a classificação mais usada. Tranquilo? Dúvidas? Beleza. Pessoal, sobre agentes públicos, nada mais? Eu vou precisar que vocês dêem uma olhada em provimento, tá? Readaptação, reintegração, nesse tipo de coisa, nas formas de provimento e de vacância dos cargos públicos. Como é um assunto extremamente simples, prefiro passar um pouco mais de licitação, que é complexo, para a gente trabalhar um pouco mais de contrato e licitação e deixar esse assunto bem simplesinho de decoreba para vocês darem uma lida em casa, tá? Então, reintegração é muito importante, cai sempre, e reversão também. Lembra sempre que a reversão tem um V de velho. Então, a reversão, V de velho, é a volta do servidor aposentado. Mas ela é bem decorebinha, então eu estou até chamando a atenção de vocês para vocês não deixarem de ver em casa. A reversão é a volta do servidor aposentado. Falou tudo lá, a questão do INSS, o caos do INSS, e está um impasse, uma briga, né, pela reversão. Que é a volta do servidor aposentado ao serviço público. Reversão, V de velho. V de aposentado. E a reintegração, que sempre cai também, que são as que podem confundir vocês. Na reintegração, que não tem o V de velho, também é a volta do servidor. Só que é a volta do servidor que foi demitido e depois essa demissão foi anulada pelo judiciário. Um determinado servidor foi demitido, ele ajuizou uma ação, se socorreu do judiciário, o judiciário anulou essa demissão, essa exoneração dele, foi anulado e manda ele voltar para o serviço público. Esse retorno do servidor injustamente mandado embora é chamado de reintegração. Reversão tem o V de velho, é a volta do servidor aposentado, enquanto que a reintegração
é aquele servidor que foi mandado injustamente embora, o I de reintegração, e essa demissão foi anulada pelo Poder Judiciário. Então, ele volta. Ambas as modalidades são hipóteses de retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. Aí, promoção, todo mundo sabe o que é, né? Suave na nave, promoção. Beleza? Tem mais uns casinhos. Esses são os mais complexos, os que mais caem em prova, sem sombra de dúvidas. 90% se for cair é sobre esses dois, e o resto dá uma olhadinha. Qualquer googleada que você der sobre forma de ingresso e vacância no serviço público, vai te aparecer páginas confiáveis. Beleza? Então, vamos lá. Intervenção do Estado na propriedade. Requisição, servidão, ocupação, tombamento, limitação. Formas que nós temos de intervenção do Estado na propriedade. Muito fácil essa matéria, muito, muito fácil. Primeiro, que não está no quadrinho de vocês aí, vamos começar pelo tombamento, porque a gente teve alteração significativa na lei do tombamento. Quando a gente fala em tombamento, o Estado, leia-se quando eu falo Estado no todo, né? Estado, município, DF, enfim. O Estado quer proteger o patrimônio ou um patrimônio cultural. É a proteção. Pode tombar ou requisitar o tombamento o próprio Estado ou um particular. Vamos supor que eu tenho uma casa, eu acho ela uma gracinha, ela é a cara de Cuiabá, ela está no centro e eu não quero que ela se acabe. Eu sei que quando eu morrer, meu filho será ganancioso e ele vai querer vender para ficar com o dinheiro. Então eu digo, Estado, tomba minha casa para ela ficar para sempre aqui, ó, na memória de Cuiabá. Beleza, se o Estado achar que é interessante, ele vai tombar. Mesmo que o meu filho seja o sucessor, ele nunca vai poder mexer na estrutura do imóvel. E ele pode vender? Se é tombado? Pode alienar. Inclusive, pode valer até mais, né? Vai que ele é a única casa com a cara de Cuiabá que sobrou, o resto caiu tudo. Pronto, vai valer 1 milhão. Muito mais. Uma casa velha caindo nos pedaços. No centro. Um terreno de 2x2. Só tem a frente, assim, de tijolo. O resto já caiu tudo. Pronto. Pode alienar. Novidade do tombamento. E aí qualquer um pode pedir, não é novidade nenhuma. A novidade é, o tombamento era igualzinho à lei do inquilinato. Quando você tem um imóvel e você aluga esse imóvel, você, se for vender, tem que oferecer primeiro para o inquilino, né? Falou, seu inquilino, você tem aí 30 dias para me dar uma resposta se quer comprar pelo preço X. Senão eu vou vender para terceiros. É assim, não é? Se nada mudou, pelo menos era, não era? Acho que não mudou, não. Beleza. No tombamento era igual. Se o sucessor ou a pessoa quisesse vender, primeiro ela tinha que oferecer. Vamos supor que o tombamento era municipal. Devia falar, município, eu vou vender por tanto, você quer comprar? Igualzinho a lei do inquilinato. Alteração na lei, não precisa mais. Eu vendo independente de notificação. Alteração super recente na lei de tombamento. Independente de notificação, eu vendo. Não preciso pedir para ninguém. Óbvio, tombamento é direito real, está registrado à margem da matrícula. Quem está comprando sabe muito bem que está comprando um bem tombado. Beleza? Muito cuidado, isso caiu já na prova da OAB, tá? Depois da alteração. Falando sobre essa questão de ter que informar o poder público sobre a venda. Eu não preciso nem informar. Tudo é registrado à margem da matrícula e não existe mais o direito de preferência, que antes existia. Aham. Obrigação dele. A não ser que ele comprove, ele tem que comprovar que ele não tem condições para fazer aquela reforma. Aí o poder público faz, porque o ônus é todo dele. Tem que pintar, tem que reformar, ele que tem que se virar. A não ser que ele comprove que não consegue. E tudo é muito, no tombamento, é muito amplo e muito complexo, porque atinge até os imóveis vizinhos.
Às vezes, vamos supor que eu tenho essa casinha que eu estou te falando e ela fica no centro e ela foi tombada. Não pode construir prédios ou algum outro imóvel que tampe a fachada dela, por exemplo. Então, se tiver terrenos ao lado e forem construir lá, eles não vão poder edificar uma determinada altura. Não pode colocar painel luminoso que ofusque a frente do meu imóvel. Tudo, até os imóveis vizinhos sofrem restrições. Até mesmo. Uhum. Ele que arca. Se ainda ficou com ele, ele que arca. Com todas as despesas. A não ser que a administração pública indenize e aí ele não tenha mais o direito real sobre o bem. Aí beleza. Aí ele não precisa, mas do contrário, não. Ele que arca porque se ele for vender, o dinheiro é só dele, não é da administração pública. A administração pública só quer tutelar para que aquilo não acabe. Para uns é interessante o tombamento, para outros é um ônus surreal de desnecessário. Beleza? O tombamento, eu nem coloquei no quadro, porque o tombamento nem está na Constituição, tá, pessoal? Desses requisitos da Constituição. O tombamento, a gente tem uma lei própria para ele. Beleza? Vamos lá, então, conforme o quadro, requisição administrativa. Coloquei no quadro, recai sobre bens móveis e serviços. Sabe filme americano? Legal pra caramba, que tá lá o policial e tal, e de repente passa um Mustang, ou sei lá o que, uma Ferrari, e ele fala, para, desce do carro, pega o carro e sai correndo atrás. É isso. Isso é requisição administrativa. Ele está requisitando um veículo para ele poder correr atrás do bandido. E geralmente destrói o carro inteiro, né? E bate aquelas cenas mara de filme. Tem que ser em situação de perigo ou situação de urgência, tá? Teve uma situação recente aqui no Brasil que a Polícia Federal requisitou um carro no aeroporto, muito massa, porque eles estavam esperando que o passageiro desembarcasse num determinado local, o passageiro não desembarcou, o trânsito ali não dava, eles saíram, deram a volta e requisitaram um carro, se eu não me engano, de um taxista, para poder alcançar o indivíduo. Requisição. Indeniza? Se houver dano. Se você devolve o carro, no meu exemplo, intacto, não há que se falar em indenização. Pois é. O combustível devia ser indenizado, né? Porque o combustível está tenso. Mas não indeniza, não. Eu vou dar um exemplo. Alguém já estagiou em órgão público? Já? Então você já imprimiu coisa na impressora do órgão público, que eu sei. Se você é pego imprimindo coisas no órgão público, é normal, todo mundo já imprimiu alguma coisa na vida que estagiou. Até o TCC, tipo, tudo, enfim. Tudo você imprime na administração. Você pode ter impressora na sua casa, você deixa para imprimir lá. É normal. Ato de improbidade administrativa clássica. Mas você não paga pela impressora. E nem pelo combustível, que eu acho um absurdo. Você não paga por isso. Nem a tinta da impressora, que é caro, nem o combustível. Nada. Só se tiver dano efetivo mesmo. Arranhou, bateu. Como diria o Cuiabano, coisou, né? Negociou o trem. Pronto. Aí indeniza, senão não. Esse mero uso nem é indenizável. Beleza? Pessoal, coloquei no quadro, mas nem preciso dizer que tem natureza temporária, né? Requisitou no caso de emergência, de uma urgência, é rápido, usou, devolveu. Se tiver dano, o Estado indeniza. Se não tem, não paga. Tranquilo? Pode ser um bem, eu estou falando de um carro, mas pode ser um serviço. Estava dizendo agora da Polícia Federal. Vamos supor que ela precisa entrar num cofre. Não dá para dar uma pesada na porta do cofre e entrar. Eu preciso de um serviço especializado. Preciso para agora, não dá para licitar. Para acudir interessados para eu abrir o cofre. Agora, vou lá no cara que faz chave, que abre cofre, sei lá, e requisito o serviço dele. Mando ele fazer. A bem da administração pública. Ele vai lá e abre o cofre. Beleza, amigão, tá tudo certo. Tranquilo? Seria sim. Posso requisitar bens particulares, serviços, tudo. Questão de urgência, temporário e bens específicos, tá? Eu não posso falar, eu vou requisitar tantos bens quanto forem necessários. Não, eu preciso saber o que eu preciso agora.
Não tem como eu falar tantos quantos forem necessários. Não, quando eu vou precisando, eu vou requisitando. E eu não preciso de documento nenhum. Lembra sempre do filme americano, que ele fala para o cara parar no meio da estrada, o cara para e foi. Não precisa de documento nenhum. Basta a voz do agente público. Tranquilo? Fácil? Demais, né? Servidão administrativa trata-se de direito real. Logo, coloquei no quadro que recai sempre sobre bens imóveis. Servidão administrativa é direito real, então ela vai recair sobre bens imóveis. Porque eu preciso constar na matrícula. Só tem indenização se comprovar prejuízo. Se não comprovar, não tem. Esse software que está colocando esse cara de Servidão. Linhão de energia. Servidão. Preciso duplicar uma via e aí eu preciso passar uma estrada no meio da sua fazenda. Servidão. Pode ser temporária ou pode ser infinita. Condomínio privado, que precisa ter acesso, Servidão também. Servidão também. Se não tiver outro jeito, tiver que passar ali no meio, vai passar. Não tem jeito. Ocupação administrativa. Recai sobre bens imóveis também. Sempre que eu precisar realizar uma obra, um serviço de qualquer natureza, desde que no interesse da administração pública, o nome vai ser ocupação. Só vou indenizar se houver dano e a natureza é temporária. Lembra daquele caso daquela menina, que acho que é Eloá o nome dela, que o namorado dela ficou um tempão com ela pendurada na janela? No fim morreu todo mundo, né? Menos a amiga. Não sei se vocês lembram que aqueles policiais, os atiradores de elite, estavam num apartamento de frente, do outro lado da rua. A administração pública, em tese, teria que fazer o quê? Licitar, comprar, alugar esse apartamento para colocar o pessoal dela lá. Mas por quanto tempo? E quanto isso ia demorar? Ela precisava para agora, né? Então, o que ela fez? Uma ocupação temporária. Ela ia ocupar só um pouquinho. Aquilo logo ia acabar, aquela situação logo ia acabar. Teve dano no apartamento? Creio que não. Se tivesse, a administração ia pagar. Preciso construir um hospital, tem um terreno vazio do lado. Vou falar, olha, proprietário, eu vou deixar minhas máquinas, os tijolos, enfim, o que eu precisar deixar, aqui no seu terreno enquanto eu construo. Ocupação temporária. Não causa prejuízo, não indeniza. Ih, coitado. Vai ficar igual. A administração pública está sempre num patamar maior. Mas se ele falar que não, é discutido via judicial. O juiz determina. E é rápido. Bem rapidão. Não tem como o bichinho falar não. É igual quando a gente vai falar depois da desapropriação. É horrível. Porque quando a gente tem um imóvel, é normal que a gente queira pagar IPTU o mínimo possível. Então, você declara o valor do seu imóvel lá embaixo. O ruim de declarar o valor venal do imóvel embaixo, lá embaixo, é que quando precisa fazer uma desapropriação, a administração vai te indenizar conforme você diz que vale. É você que está falando que vale aquilo. Ela vai te dar o que você está dizendo que vale. E você é obrigado a aceitar? É o valor que você declarou, é o valor venal do imóvel. E aí, você vai obrigado a aceitar? Em tese, sim, mas a gente não aceita e vai no judiciário para aumentar. E geralmente consegue. Mas a gente é safado, declara que vale um tanto para pagar um tiquinho. Aí, na hora de uma desapropriação, que prejudica nós mesmos, aí a gente não quer receber aquilo que a gente falou que vale. Quer dizer, na hora de você receber, já não vale mais aquilo, já valorizou? Né? É porque imposto é foda, né? Ninguém quer pagar. Tá certo. Beleza? Tranquilo? Limitação cai sobre os bens móveis, imóveis, atividades, serviços. Existe um interesse público abstrato, não gera indenização, a limitação.
tem um caráter temporário e pode recair sobre bens móveis e imóveis indeterminados. Essa é a nossa limitação administrativa. Vou fazer a corrida de reis e vou precisar fechar a rua inteira no domingo. Mas você quer abrir a sua empresa no domingo para receber cliente. Não vai rolar. Eu vou fazer uma limitação administrativa. Neste dia, tal e tal, por conta da corrida de rua, os imóveis dessa região deverão estar fechados. Limitação. Tem algum interesse público específico nisso? Específico não, é abstrato. É a segurança do evento, das pessoas. Gera indenização, ele vai ter que te indenizar porque você não abriu no domingo? Não. Ele delimitou um horário muito específico, temporário. Beleza? Dúvidas? E aí, pessoal, desapropriação é um tema que eu quero tratar à parte também, que não está no quadro, tá? Desapropriação é um tema que às vezes cai, às vezes não. E quando cai o tema desapropriação, ele é bem tranquilo, bem fácil. O que eu preciso chamar a atenção de vocês é para um artigo constitucional, artigo 243 da Constituição, que vai falar sobre a desapropriação, ou, mais especificamente, ou deveria estar escrito assim, expropriação. Tá? Porque desapropriação precisa de uma indenização prévia, justa e em dinheiro. Isso é desapropriar. Preciso do seu imóvel, eu sou administração pública. Te indenizo. A indenização é prévia, justa e em dinheiro. Prévia eu te pago antes. Justa, conforme você falou para mim que vale. E em grana, em cash. A indenização é prévia, justa e em dinheiro. Isso é desapropriar. Só que não confundam essa desapropriação com o Instituto da Expropriação, que no 243 está escrito desapropriação. Expropriação é diferente. Quando eu digo para vocês que na propriedade é constatado trabalho escravo, eu não estou desapropriando, eu estou expropriando. Tem trabalho escravo, eu exproprio, ou seja, eu tomo o bem e não te pago nada. Você perde tudo e não recebe nada. Ou se há o cultivo de plantas psicotrópicas. Tem trabalho escravo, perdeu. Plantou droga, perdeu. Cultivo de plantas psicotrópicas. Também. Vamos supor que você tem uma fazenda bem grandona mesmo. E aí você planta uma maconha só nesse pedacinho aqui, ó. E esconde com milho ainda. Se bater a fiscalização, você perde o pedacinho que você planta ou perde tudo? Tudo. Achou trabalho escravo, perde tudo. Sem direito àquela indenização prévia justa em dinheiro, porque aquela indenização é para a desapropriação e não para a expropriação. Tranquilo? Trabalho escravo, emenda constitucional número 83, e o que já tinha na Constituição, que é cultivo de plantas psicotrópicas. Pegou droga na propriedade, perdeu. Perde. Aham. Perde apartamento, casa. Perde. Se você está trazendo... Deixa eu ver. O que vem do Paraguai? Não sei o que vem. O que vem da Bolívia? É pasta base da Bolívia? É, né? Tá entendido de droga, hein? Você sabe até de onde vem. Não tô brincando. Tá vindo da Bolívia, tá vindo lá com a pasta base. Pouca coisa, não é muito não. Vai perder seu carro? Sua caminhonete vale muito mais do que a pasta base que você está trazendo. Mas você vai perder o carro? Vai. Você perde a droga, o carro e vai preso. É melhor, né? Vai lá naquele... Antigamente falava terra sem dono, né? Falava terra devoluta, não tem dono. Claro que tem dono. Dono é o Estado, pô. Dono tem, mas ele não vai perder. É isso mesmo, que se você planta na sua
propriedade ou transporta no seu veículo, você vai perder. Você está carregando na cestinha da sua bicicleta, já era, rodou. Pessoal que passa caminhoneiro, Ah. não sabe que está com a droga amarrada no caminhão. O pessoal está amarrando embaixo agora, tá? E ele não sabe. E o do step realmente Vagabundo. Ah. aí ele vai passando a polícia aqui, família. Ih, prova. E vai também, né? Vai. Até provar que focinho de porco não é tomada, já levou choque. Não tem jeito. Infelizmente. Agora, se realmente não souber, né? Nesses casos ambientais, o cara lá, planifica, taca fogo, o Estado automaticamente toma uma decisão sem um processo legal. Poder de polícia. Massa pra caramba. Inclusive, poder de polícia é uma das coisas que eu queria dar um plus para vocês no final, que são os poderes, que é o poder hierárquico, disciplinar, de polícia, que se sobrar um tempinho eu queria dar uma papirada, que é bem importante. E aí a autotutela também, que é a anulação e a revogação dos atos administrativos. São os 2 plus que eu queria ver se dava para dar uma pincelada no final. Aí é poder de polícia. Aí o poder de polícia, por exemplo, acontece quando você é da vigilância sanitária. Você está muito de boa lá, nem está no horário de expediente, você não trabalha no domingo, né? Funcionário público, domingo, jamais. E aí você está lá de boa, comendo, e de repente você vê uma barata no restaurante, andando. Por cima da comida, inclusive. Aí você fala, vixe, será que eu olho ou não a cozinha, né? Você vai falar, imediatamente você pode levantar da mesa e dizer, sou agente público da vigilância sanitária e vou interditar o seu restaurante nesse momento. Retira todo mundo que está ali de dentro, mesmo que você não esteja em serviço. Quando você bate no peito e diz, sou funcionário público, sou agente público, você se veste da roupa da administração pública. É como se você estivesse nu e, de repente, se vestisse. Agora você é administração pública, independente de ser sábado, domingo, feriado, qualquer coisa. E o seu poder de polícia tem valor. E todo mundo que está ali é obrigado a respeitar. Poder de polícia. Cai bastante em prova. Só que como é um tema mais simples também, aí a gente decidiu deixar um pouquinho de lado para pegar os temas mais complexos que vocês vêem menos na faculdade. Que esses vocês vêem, né, mais massivamente. Tranquilo? Dúvidas? Nada? Então tá. Tá na hora do intervalo já, né? Calma. Intervalo? Então, eu vou encerrar, porque a gente retorna com licitação, tá? No retorno, a gente vem já com licitação, eu trato tudo o que eu preciso de licitação, e se sobrar esse tempinho, a gente vai papirar em poderes em autotutela. Tranquilo?